Nós trabalhamos hoje pela manhã os 9 primeiros versículos. Aliás, os 8 primeiros versículos. E a nossa intenção é terminarmos o capítulo hoje, capítulo 15. Como eu sei que alguns não estiveram pela manhã, procederei à leitura do texto inteiro e farei aqui uma breve recapitulação, seguindo para o nosso foco dessa noite, que tem a ver com a igreja que ama. Diz o texto sagrado, a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vimos pela manhã, à luz de João 15, por que a igreja de Cristo frutifica. Em primeiro lugar, porque ela conhece a identidade daquele a quem está ligada. Ele é chamado de agricultor, videira verdadeira. O Pai é chamado assim, o agricultor. Isto é, Deus é quem cuida da videira. Deus é tanto aquele que planta como aquele que cultiva. Jesus é a verdadeira videira. Dele emana a graça de Deus, a vida de Deus. Nele Deus é glorificado, dele procede a vida. Em segundo lugar, a igreja de Cristo frutifica porque conhece a sua identidade nele. É chamada por Cristo de ramo conectado a Ele. A identidade da igreja está em Cristo. Tudo o que ela é e será se dá em Cristo, por causa de Cristo e para Cristo.
Porque estamos ligados a Cristo, Ele nos limpa pela sua palavra. Nós permanecemos nele, nós o amamos, obedecendo sua palavra. E porque estamos nele, Ele nos ouve quando pedimos, a comunhão da oração. Nós oramos, Ele nos responde. E assim, por meio da palavra e da oração, somos aperfeiçoados à semelhança do amado e perfeito Cristo Jesus. E Deus é glorificado nessa frutificação. E Jesus enfatiza assim, versículo 8, revelareis que sois meus discípulos. O discípulo é uma pessoa devotada a se tornar semelhante a Cristo. E, portanto, permanecer em sua fé e prática sistemática e progressivamente reorganiza toda a sua vida. Todos os elementos de sua vida para alcançar esse objetivo são reorganizados a partir de Cristo. A partir do versículo 9, Cristo revelará o que deve motivar a nossa frutificação, aliado à perenidade da manifestação da semelhança. Então temos o fundamento desse relacionamento. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. O amor do Pai pelo Filho, derramado do Filho a nós, é o que nos move nesta relação de frutificação. Para sua lembrança, na primeira carta do apóstolo João, texto lido inclusive na ordem de culto, nós somos advertidos quanto à congruência de conhecer a Deus, amá-lo e amar os outros, e a incoerência de dizer que ama a Deus sem amar o próximo. E a referência é sempre assim como o Pai me amou, também eu vos amei. O amor do Pai se estende ao Filho, que é compartilhado, que é intimamente manifesto no Filho, se estende a nós e permite-nos um referencial. Nós amamos a partir de um referencial. Que coisa linda isto, amados. Nós não amamos a revelia de vontades outras. Nós não temos outra bússola, nós temos a única verdadeira. O amor tem como referência o amor de Deus em Cristo. Então, assim como, eis o modelo para as nossas relações, que será acentuado nos versículos seguintes, a partir do versículo 2 em diante, por Jesus. No versículo 12 nós temos, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como, olha o paradigma aí, como eu vos amei. Temos um norte para amar, nós temos um referencial de amor, nós amamos como o Senhor nos conduz no ato da frutificação. No versículo 10, nós somos lembrados do vínculo inseparável entre o amor de Deus e sua palavra. A permanência na palavra é a permanência no amor de Deus, são coisas sinônimas. Amar a Deus é amar a sua palavra, permanecer em Deus é permanecer em sua palavra, e quem assim vive é feliz sobejamente, completamente, porque recebeu, ligado à videira, à vida, à seiva, tudo o que é necessário para viver. Conforme as palavras do apóstolo Pedro, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Recebemos, irmãos, tudo o que precisamos. Isto inclui alegria completa. Olha o que Jesus está dizendo. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja sem falta, completo. Nós possuímos a alegria de Jesus, o contentamento do Filho. Ele repartiu conosco tudo o que precisamos, recebemos, inclusive a alegria para viver satisfeito nele para sempre. Aqui, inclusive, quando tantos ruídos nos incomodam, tantas vozes estranhas se auto-oferecendo como satisfação para nossa alma, mas que não valem absolutamente nada, nos importunam todos os dias. A mensagem bendita de Jesus é que Ele já nos deu tudo, nos deu da sua própria alegria. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós.
e o vosso gozo seja completo. No versículo 11, versículo 12, nós encontramos, portanto, o cenário do desafio para a prática. É importante lembrar aqui que o contexto do capítulo 15 tem a ver com a última ceia. Desde o capítulo 13, Jesus está reunido com seus discípulos para essa despedida, essa última ceia. Ele vai à cruz. Ele promete aos seus que eles não ficarão sozinhos. Ele cumpriria o que o Pai determinou. E que os seus discípulos seriam municiados, seriam revestidos de tudo que eles precisavam para seguir a jornada. E teriam assim a jornada frutífera. É nesse contexto, portanto, de partida, que ele estimula os seus discípulos acerca de que nada pode impedir a jornada frutífera da igreja. E aqui nós temos o desafio. Nós temos a característica dessa jornada frutífera. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A jornada frutífera da igreja é marcada pelo amor, porque foi amada pelo amado. Aqui no versículo 12 somos exortados acerca do cerne do mandamento. O amor. Porque fomos amados por Deus, que nos ligou à videira, devemos amar uns aos outros. O versículo 13 evoca o movimento do amor. É sempre para fora, é sempre generosa entrega, é sempre sacrificial, sempre benevolente com o outro. Na epístola a Diogneto, trata-se de um testemunho ousado, escrito aproximadamente em 120 depois de Cristo, por um cristão anônimo, que tinha como finalidade dar respostas aos questionamentos de um pagão chamado Diogneto, que, incomodado e perplexo com a maneira com a qual os cristãos daquele tempo viviam, queria saber, Diogneto, como era possível aquela nova religião. Então, um cristão anônimo escreve para esse pagão para dizer algumas coisas. E eu quero citar um trecho desse documento. Amando-o, tu te tornarás imitador da sua bondade. Amando Cristo. Não te maravilhes de que um homem possa se tornar imitador de Deus. Se Deus quiser, o homem poderá. A felicidade não está em oprimir o próximo, ou em querer estar por cima dos mais fracos, ou enriquecer-se e praticar violência contra os inferiores. Desse modo, ninguém pode imitar a Deus, pois tudo isso está longe da sua grandeza. Todavia, quem toma sobre si o peso do próximo, e naquilo em que é superior procura beneficiar o inferior, aquele que dá aos necessitados o que recebeu de Deus, é como Deus, para os que recebeu de sua mão, é imitador de Deus. O relacionamento estreito, íntimo do Senhor com aqueles que estão nele, por isso obedecem, é revelado nessa expressão de amor e de amizade, porque Jesus chama os seus de amigos, e para os seus amigos ele revela assuntos da comunhão trinitária. Ele revela coisas da comunhão da Trindade, versículo 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Somos amigos, e fruto dessa amizade, dessa comunhão com Deus, nós tomamos parte nos assuntos próprios da comunhão perfeita da Trindade. Deus nos revelou pelo seu Filho coisas celestiais, assuntos próprios do relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito. Passaram também a ser nossos assuntos. E um desses assuntos diz respeito ao abraço da graça no amor eletivo de Deus pelo seu povo. Veja o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse misterioso, doce, singular amor deve ser a tônica dos nossos relacionamentos, porque Deus nos deu tudo o que precisamos, todo o conhecimento que precisamos para viver frutiferamente, Deus nos deu. Por isso Jesus insiste no versículo 17: isto vos mando, ele já tinha dito isto antes, que vos ameis uns aos outros. Agora observe qual o cenário que eles são chamados para amar. 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. O cenário para amar não era favorável ao amor. A descrição desse cenário era de oposição, ameaça, rancor. E você continua esse texto, perceberá até o final do capítulo, versículo 24, esta expressão de contrariedade ao que levamos, essa oposição evidente, esse movimento belicoso contra nós, odioso, que palavra forte, palavra ódio. Mas é assim que o mundo enxerga a igreja, porque não enxerga o amado. E é nesse mundo, nesse cenário, que a igreja é chamada para amar. O ensino do Senhor Jesus sempre apontou para um estilo de vida antagônico ao desprezo ao semelhante, à opressão de qualquer espécie, seja ela física, emocional, intelectual. A resposta de Jesus estava sempre atrelada à bandeira do amor experimentado, que anda com a verdade apreendida, que nutre os relacionamentos e a maneira de agir dos fiéis, e que apesar das reações contrárias dos que se opõem à mensagem, os cristãos sempre foram estimulados a agir com responsável excelência amorosa, amor sem hipocrisia, diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 9, bondade ao invés de maldade, capítulo 12, versículo 17 e 20, cordialidade ao invés de arrogância, Romanos 12, 10, fervor ao invés de indiferença, Romanos 12, 11, alegria na esperança ao invés de murmuração, Romanos 12, 12, generosidade ao invés de egoísmo, Romanos 12, 13, bênção ao invés de maldição, Romanos 12, 14, empatia ao invés de antipatia, Romanos 12, 15, humildade ao invés de orgulho, 12, 16, paz ao invés de guerra, misericórdia ao invés de vingança. As palavras do apóstolo Pedro em sua primeira epístola mostram a certeira resposta pacífica do nosso testemunho nesse cenário, que implica toda a vida. São essas as suas palavras, foram estas: e quem vos prejudica, se vos tornardes zelosos do bem, mas mesmo se sofrerdes por causa de justiça, bem-aventurados sois. E não temais o temor deles, nem vos agiteis, mas santificai nos vossos corações Cristo como Senhor, sempre preparados para uma apologia dirigida a todo aquele que vos pedir um relato acerca da esperança que tendes em vós, mas com gentileza e receio, com boa consciência, para que naquilo em que falarem contra vós, aqueles que caluniam o vosso bom comportamento em Cristo se sintam envergonhados, pois é melhor que sofram aqueles que praticam o bem, se assim quiser a vontade de Deus, do que aqueles que praticam o mal. Nas várias perseguições enfrentadas pela igreja, os testemunhos dados pelo estilo de vida dos crentes se repetem continuamente. O historiador Fox registra que durante a perseguição liderada por Trajano contra os cristãos, na qual foi martirizado Inácio de Antioquia, um erudito por nome Plínio
impactado pela matança aos cristãos, compadecido, escreveu ao imperador romano o seguinte: tudo o que eles contavam acerca de seu crime ou erro, como deva chamar-se, só consistia nisto, que costumavam reunir-se em determinado dia, antes do amanhecer, e repetirem juntos uma oração composta de honra de Cristo como Deus, e em comprometer-se por obrigação, não somente a cometer maldade alguma, senão ao contrário, a nunca cometer furtos, roubos ou adultério, a nunca falsear a palavra, a nunca defraudar ninguém, depois do qual era costume separar-se e voltar a reunir-se depois para participar em comum de uma comida inocente. Assim ele chamou, o pagão chamou da santa celebração da ceia. Esse estilo de vida amoroso sempre impactou o mundo e sempre alcançou os eleitos de Deus que estão por aí perdidos. É por esse estilo de vida que nós somos reconhecidos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Expondo o texto de 1 Coríntios 13, Jonathan Edwards destacou que o amor não é um ingrediente da fé especulativa, mas o amor é a vida e a alma da fé prática. Por especulativa, entenda-se fé morta, em razão de não corresponder àquilo que faz parte da própria natureza da fé bíblica, isto é, a revelação de frutos, obras. A perspectiva cristã anuncia que o ser humano criado à imagem de Deus é chamado para amar a Deus, amar ao próximo. A mais precisa e real definição do amor foi revelada em um ato. Abra sua Bíblia em Romanos 5:8 e leiamos juntos. Que ato foi este? Romanos 5:8. Podemos ler em uma só voz? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E em 1 João 4:9, lemos: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito para o mundo, para que vivamos através dele. Então a implicação direta é: amados, se dessa maneira Deus nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. No versículo 6 de João 15, versículo 26, a terceira pessoa da Trindade é prometida. O Santo Espírito, chamado aqui no texto por Jesus de Consolador, isto é, aquele que oferece ânimo firme, real, aquele que nos ensina a verdade, aquele que foi enviado pelo Filho, vindo do Pai, para testemunhar da vida ao nosso coração, foi prometido à igreja. Nós temos no texto sagrado Jesus falando do Pai, Jesus falando dele, Filho, e nós temos Jesus falando do Espírito. Nessa jornada frutífera da igreja, escuta isso, sabe quem está envolvido? A Trindade Santíssima. Amado beteliano, nós temos tudo para a jornada frutífera. Temos comunhão com o Pai Todo-Poderoso, que nos ama, nos guarda. Temos comunhão com o Filho, que pagou pela nossa salvação, satisfazendo com a sua própria vida toda exigência divina, que jamais poderíamos satisfazer, que nos fez seus amigos, que nos colocou em uma relação íntima com Ele. Recebemos de sua sabedoria para nos orientar nas decisões da vida, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Nós temos comunhão com o Santo Espírito de Deus, que habita em nós, que aplica a obra do Filho em nosso coração. Nesta comunhão nós somos ouvidos, nós falamos, nunca estamos sozinhos. Temos o seu poder para testemunhar, vencer a oposição, os adversários do Evangelho e as adversidades. O Espírito que dá testemunho de Cristo Jesus. E por Ele também nós recebemos graça e poder para testemunhar.
para expressar, desejar, anunciar o que Deus quer, nos faz frutíferos. Olha como Jesus termina este capítulo, estas palavras do capítulo 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, o que poderia impedir a jornada frutífera da igreja de Cristo, sendo esta participante desta comunhão santíssima? A dor? A perseguição? A indiferença do mundo? O desprezo? O ódio? Nada. Como de fato nada disso impediu a jornada da igreja. Pelo contrário, foi alavanca para a disseminação do Evangelho. Os discípulos, depois do Pentecostes, tomados pelo Espírito, agora a igreja, tendo sido alvo da promessa feita, agora a habitação do Espírito é investida, revestida pelo ousado testemunho, com coragem, anuncia com poder o Evangelho. A igreja revela agora seu caráter santo, porque estava na videira. A igreja ama, a igreja ora, a igreja vive a palavra, e ela cresce, ela se expande, mesmo diante dos seus algozes, dos seus perseguidores. O Evangelho chegou até nós, e ele não pode parar aqui, ele deve continuar. Nossa igreja local, amada por Deus, deve marchar com força, com diligência, com ânimo, com coragem, e que todos os nossos atos sejam feitos nesse fundamento, no amor e com amor. Que seja assim nos nossos relacionamentos interpessoais, no partir do pão, nas orações, nas ações nas quais estejamos envolvidos, no dar e receber em comunhão. Ame, porque amar é próprio de quem foi amado por Deus. Você foi amado por Deus. Ame. Amar é mover-se como o ramo frutífero da videira. Que Deus nos oriente sempre, que a nossa igreja seja marcada em sua jornada frutífera e em suas ações e reações por este fruto bendito chamado amor, que procede de Deus, que revela Cristo e que glorifica o seu nome. Amém.